Ministro, tá por aí? Zé Eduardo Cardoso, junte-se a nós, tudo bem? Olá, é um prazer imenso estar com vocês. Peço só desculpas porque eu estou no intervalo de aula aqui. Eu estou na Itália, no intervalo de aula de um curso que eu estou participando, estou dando esse curso. E, infelizmente, eu não posso esperar muito. Peço mil perdões a vocês, mas estou aqui a posto. Nenhum Não, problema, se, a se o gente senhor responder, se o senhor responder quem vai parar o Trump, tá tudo bem, tô brincando. Vamos falar Rapaz, de aí não Mariana, há que é, curso que que é o me nosso ajude a assunto. responder. Aí, Vamos falar Ministro, é um então, prazer receber o senhor aqui. Vai lá, Bia, comece com ele, por favor. desse desdobramento que a gente teve aí nessa semana. A Justiça da Inglaterra negou o recurso da BHP e manteve a responsabilidade da mineradora pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Explica um pouco para a gente, ministro, porque ao longo dos últimos anos a gente vem acompanhando em vários momentos decisões da justiça, seja da justiça brasileira, seja da justiça fora do país. Então, explica a relevância dessa decisão de agora. bem, olha, primeiro um prazer e um privilégio estar com vocês. Especialmente tratando de um problema que eu acho que é paradigmático em relação não só a uma questão no Brasil, mas em relação ao direito em todo o mundo. Explico por quê. Na verdade, todos nós sabemos que foi o desastre de Mariana, onde danos a milhares de pessoas, a cidades, a empresas, a tribos indígenas, a quilombolas, foram absolutamente irreversíveis num conjunto de situações. No Brasil foram promovidas ações judiciais e é absolutamente justo e correto que assim seja. Mas houve todo um conjunto de percalços criados pelos grandes e competentes advogados das mineradoras que começaram a construir situações que fez com que anos se passassem sem nenhum equacionamento por uma tragédia tão grave, uma das maiores tragédias ambientais que a humanidade assistiu. Ora, exatamente por força disso, as vítimas, através do escritório Paul Goodhead, foram na justiça inglesa buscar uma reparação que em si não colide com a reparação no Brasil. É claro que não há um bis in idem, ou seja, não é que quem recebe indenização no Brasil vai receber também na Inglaterra. Mas, na verdade, criou-se um outro mecanismo de ressarcimento que, porventura, pudesse contemplar mais aquilo que era realmente o resultado do desastre que não estava acontecendo no Brasil por um conjunto de situações. Bem, essa ação foi proposta na Inglaterra, com mais de 600 mil pessoas como clientes do escritório Douglas Goodhead. E o que aconteceu? Quando as mineradoras viram isto, e por que na Inglaterra? Porque a BHP é anglo-saxônica, ou seja, ela tem sede também em Londres, e a justiça inglesa se julgou competente para apreciar a matéria. Quando se tem essa colocação, as mineradoras falam, não, espera um pouquinho, vamos tentar fazer um acordo rapidamente no Brasil, porque é possível que a indenização na Inglaterra seja em patamares muito superiores do que aqueles que demorariam anos para serem fixados no Brasil. E saíram correndo atrás do prejuízo. Entraram com um conjunto de ações para demonizar a ação da Inglaterra. Chegaram até a criar a tese de que seria uma ofensa à soberania nacional as vítimas brasileiras irem à Inglaterra. Mas como assim? Quer dizer, é ofensa à soberania um brasileiro pedir num país estrangeiro ressarcimento dos danos que uma empresa estrangeira trouxe ao nosso país? Não, isso não é ofensa à soberania. Não tem ninguém tentando entrar no espaço territorial brasileiro. Foram eles que não fizeram aquilo que deviam no momento correto. Então, nós passamos a ter duas situações: as empreiteiras, perdão, as mineradoras procurando um acordo no Brasil e na Inglaterra uma ação correndo. As mineradoras correram atrás de prejuízo, fizeram um acordo que, ao ver da maior parte das vítimas e dos municípios, não foi satisfatório. O valor é muito baixo, você paga um conjunto de anos, 20 anos para pagar, uma coisa que realmente não atendia a expectativa das vítimas. Os que se sentiram atendidos ou foram muito pressionados pela ação, particularmente do governo de Minas, a fazer isso, acabaram assinando o acordo. É legítimo que o faça, claro, mas muitos resistiram e continuaram na Inglaterra. Inclusive o prefeito de Mariana, junto com outros prefeitos, disseram, não vou firmar esse acordo, porque esse acordo é lesivo, absolutamente lesivo aos interesses do município e das pessoas. E o que acabou acontecendo? O acordo foi feito no Brasil, repito, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, mas na Inglaterra houve a decisão favorável às vítimas. A BHP tentou recorrer.
claro? Mas agora a justiça inglesa disse que não cabe recurso, sacramentando em caráter definitivo uma situação de justiça. Eu, pessoalmente, acho que a possibilidade de se obter na Inglaterra uma indenização em patamares superiores ao acordado no Brasil é evidente. Então, acho, portanto, que agora se faz uma justiça importante que vale para todo mundo. Aquele que fere direitos humanos, aquele que atinge direitos ambientais, deve responder por isso, não importa em que lugar do mundo. Deve ser acionado, deve ser cobrado. Isso deve servir de exemplo para que situações desse tipo, como Mariana, nunca mais efetivamente ocorram. José Eduardo, agora quais são os próximos passos até o dinheiro cair na conta das pessoas? E de quanto que a gente está falando e de quantas pessoas a gente está falando? Olha, tem que fazer agora um cálculo para ver quantos desistiram da ação na Inglaterra e quantos ficaram. Na origem, eram 600 mil pessoas envolvendo dezenas de municípios. Hoje, eu acho que nem nós temos o cômputo de quantos aderiram ao Acordo de Mariana e quantos resultaram. Seja como o que eu posso dizer, muito grande. Na origem da ação, se falava em 220 bilhões de reais apenas para as vítimas. No Brasil, o acordo ele envolve dinheiro para a União, dinheiro para os estados, uma série de situações que efetivamente não estão contempladas na ação da Inglaterra, que apenas cuida das vítimas. Aí o que nos espantou muito, porque eu acho que a União foi muito bem contemplada no acordo, o Estado do Espírito Santo, o Estado de Minas bem contemplados, mas aqueles que sofreram os danos, não. Inclusive com um prazo muito grande para receber. Agora, na Inglaterra, vai começar a fase da chamada, que nós chamamos no Brasil, de liquidação da sentença, em que nós vamos apurar quanto cada pessoa deve receber. É claro que isso é feito por uma amostragem, a partir de uma categorização de pessoas, porque é impossível ver cada caso, cada situação. Mas eu acredito que nós temos aí um período de 1 ano a 2 anos em que isso se desdobrará e certamente receberão aquelas pessoas que estão na Inglaterra a indenização. É provável, eu espero, em valor muito superior ao que receberam no Brasil e em prazo menor. É claro que na Inglaterra também existe a possibilidade de fazer um acordo. Né? É possível que as mineradoras queiram fazer um acordo. Aliás, acho que devem procurar fazer isso para tentar evitar, inclusive, uma situação mais gravosa para eles ao longo do tempo. Zé Eduardo, uma pergunta aqui, eu sei que está com o tempo apertado, mas acho que você falou que isso manda um sinal, né, de que desastres ambientais, violações de direitos humanos, elas vão exigir uma resposta, seja lá onde for. Então, assim, como esse precedente tende a ser interpretado pelas empresas, por multinacionais, a partir de agora? Assim, vai se exigir um cuidado maior, ou depois dos desastres que aconteceram, a gente está falando desse, mas a gente assistiu a outros, infelizmente, aqui no Brasil também, de grandes proporções, já houve uma mudança de paradigma e de forma de atuação? Ou você acha que essa decisão inglesa agora ela é decisiva assim para a gente ter uma mudança de padrão e comportamento por parte das empresas? Eu acho que ela é decisiva do ponto de vista global e histórico. Por quê? É muito confortável para uma empresa sair da Inglaterra e, ao invés de poluir lá o rio Tâmisa, né, vir atingir o Rio Doce no Brasil, acabando com o rio, acabando com a vida das pessoas. Os indígenas perderam a razão da sua vida, das suas crenças. Um desastre. E para eles é muito confortável. Falar, olha, vamos voltar para a Inglaterra, agora vamos debater no Brasil o quanto devemos pagar, utilizando grandes escritórios pagos a peso de ouro, extremamente competentes, mas vamos protelar essa indenização por 10, 20, 30, 40 anos. Ora, agora eu acho que ficou claro o seguinte: estas empresas não têm o direito de entrar em território estrangeiro, fazerem o que bem quiserem e simplesmente irem embora, deixando o desastre que foi feito, lavando as suas mãos. E acho mais interessante ainda é que, nessa hora, a poderosa BHP, a maior mineradora do mundo, dizer: olha, a soberania nacional do Brasil me impede de pagar. Não impediu de tirarem lucros do Brasil, mas impede de indenizar os brasileiros? Que conceito estranho de soberania é este, que serve de forma utilitária aos interesses empresariais predatórios?
Situação desta natureza, portanto, agora acabou. Uma pessoa que comete danos, ou melhor dizendo, uma empresa que comete danos em qualquer lugar do país pode ser processado neste país e pode ser processado na sua sede, para que a sua sede perceba o dano que efetivamente trouxe a outro país. Ah, mas olha, mas e o Brasil está sendo desrespeitado? Nem um pouco. Pagar indenização a brasileiros é um respeito ao nosso país e aos brasileiros por aqueles que tiram os lucros das nossas terras e enchem o bolso dos seus acionistas em outros cantos do mundo. Então, acho isto uma vitória. Não há fronteiras para a justiça. Da mesma forma que não existem fronteiras para a saúde, e nós temos os médicos sem fronteiras, nós temos que ter os advogados sem fronteiras, a justiça sem fronteiras, porque direitos humanos são humanos e humanos existem em todos os países do mundo. E eu posso acionar aquelas pessoas que causam danos aos direitos humanos em qualquer lugar do mundo, pedindo a sua responsabilização. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu vi muitas vezes dizendo, mas isso aí não é um descrédito para a justiça brasileira. Não, a justiça brasileira cumpriu o seu papel, a inglesa está cumprindo o seu papel. Quem não cumpriu o seu papel foi quem não pagou a indenização. Esses não cumpriram o papel e vão ser obrigados a cumprir. Seja por aquilo que ocorreu na justiça brasileira, que não satisfez a maior parte das vítimas, seja por aquilo que foi decidido agora na Inglaterra. É um momento histórico, realmente, a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. É uma decisão paradigmática que merece ser considerada como exemplo para todo o período que se segue a partir de agora. Zé Eduardo, essa conta é só da BHP ou a Vale também vai ter que desembolsar algo? Veja, o que aconteceu? A ação é proposta contra a BHP, porque a BHP é anglo-saxônica e poderia ser acionada na Inglaterra. A BHP chama no processo a Vale, dizendo, olha, se eu sou responsável, eles também são, porque estavam juntos nessa situação. A Vale vem e contesta, dizendo, não, se tiver responsabilidade aqui na Inglaterra, é só da BHP. Aí elas fazem um acordo, dizendo o seguinte, a Vale sai do processo, talvez possivelmente para evitar danos de imagem, mas assume o compromisso perante a BHP de pagar metade da indenização que na Inglaterra a BHP fosse eventualmente obrigada a pagar. Então, a ação hoje é contra a BHP. Quem é executado é a BHP, mas a Vale terá que desembolsar tudo aquilo que a BHP terá que pagar efetivamente àqueles que vierem a indenizar, ou seja, a BHP vai ter que indenizar quem sofreu o dano e a Vale vai ter que reembolsar. Aliás, só uma observação que eu acho importante frisar nesse momento. A ânsia de não pagar indenização e de evitar a justiça inglesa foi tanta que tomou-se uma série de iniciativas para desacreditar a ação inglesa. Entrou-se com uma ação, por exemplo, no Brasil, para impedir que os municípios pudessem entrar com uma ação na Inglaterra, como se municípios fossem entes federativos de categoria inferior. Só a União pode fazer, estados e municípios não podem fazer, mas que história é essa? De fato, quem representa o Brasil nas relações diplomáticas é a União, mas isso não quer dizer que quando um município ou um estado vá atrás dos seus direitos, não possa firmar contratos, não possa firmar convênios e ir à justiça. Essa discussão ainda está no Supremo Tribunal Federal aguardando decisão. Outra questão, passaram a ter uma estratégia de atacar os advogados ingleses. Então, representaram os advogados do Brasil contra os advogados ingleses, porque captaram clientes no Brasil. Ora, quando os grandes escritórios brasileiros fazem cafés da manhã na Inglaterra para pegar clientes para atuar no Brasil, isto não é captação indevida? Quando se advoga para pobre, é captação indevida? Que história é essa? Claro. Além disso, ficaram buscando situações que atingiam as pessoas dos advogados. E aí caímos naquela regra. Quando eu não tenho razão no direito, eu busco atacar o mensageiro. Ataca-se o advogado para tentar se atingir a causa. Querem atacar os advogados? Ataquem. Mas a causa permanece intocada, permanece rígida, e o resultado é maravilhosamente bom para aqueles que persistiram, mantiveram o pé, dizendo não cederei às pressões que ocorrem no Brasil. Essa da captação indevida eu sempre achei divertida. O que é o Gilbar Paluso? O que são esses monte de eventos jurídicos? Senão um monte de advogado captando cliente. Chega a ser engraçado. Zé, obrigado aí. Volta para sua aula. Qual cidade que você está da Itália? Eu estou em Lecce. Qual cidade que você está da Itália? Lecce. Na Universidade de Salento. Nós estamos tendo aqui um curso de verão em que tem
3 professores brasileiros, um mexicano, sob coordenação de um italiano, o professor Raffaele Di Giorgi, para discutirmos temas da atualidade. Um curso absolutamente interessante, e por esta razão eu terei que ficar aqui na Itália, saboreando a comida italiana e o vinho italiano por um mês, que é o período que tenho aqui na minha permanência. Que pena, Que chato, hein? Que dado com a depressão, hein? Coisa horrível a sua vida, hein? Muito bom. Valeu, Zé Eduardo Cardoso, muito obrigado. Essa realmente não posso me queixar. Abraço, muito obrigado. Olha, muito obrigado. Cortaram o homem. Lucas Viana, você odeia o Zé Eduardo Cardoso. Olha aqui, voltou. Se despeça com calma, por favor, Zé. Não, eu diria a vocês o seguinte: muito obrigado por essa oportunidade. Há certas ações que a gente, como advogado, pega e a gente vai cumprir nosso papel profissional, nós somos remunerados para isso, é justo. Mas há certas ações que a gente alma, põe a esperança, põe a fé, põe a crença, e esta ação, para que as vítimas de Mariana recebessem essa indenização, me faz extremamente feliz. Evidente, nós somos remunerados para isso, bem remunerados, mas olha, não há preço que pague a satisfação de ver a justiça contra essas mineradoras que causaram esse desastre perverso, terrível e hediondo no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês e para todos aqueles que nos assistem nesse momento.